E o pensamento que eu venho trazer aqui é que não há diálogo nos meios de comunicação com a sociedade. Existe um monólogo de uma sociedade, de um setor que é comandado por homens heterossexuais, ricos, brancos, tá certo? E que controlam, hoje no Brasil, os meios de comunicação e no mundo. E trazer também o que eu observo como pesquisadora, e observo muito, e penso muito, numa resistência da sociedade a essa situação de controle social pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação, da forma que eles se arquiteturam com essas estruturas internacionais, globalizadas e altamente poderosas no diálogo público, ou na ausência do diálogo público, ou na ausência de fornecer à sociedade, de cumprir o seu papel, que é de fazer também, de instituir e de articular, organizar, propiciar o debate público, porque eles são bem públicos, apropriados por interesses privados. E não é só no Brasil, porque quando a gente pensa, mas o modelo de comunicação da América Latina é concentrado nas mãos de poucas famílias, mas no mundo está acontecendo um processo semelhante. Nos Estados Unidos, por exemplo, os grandes investidores do mercado financeiro estão adquirindo jornais. Na Inglaterra, o Murdoch tem adquirido jornais, o Alexander Lebedev, que é um outro global player, adquiriu um jornal na Inglaterra, e há um australiano que adquiriu também um jornal importante na França. Então, no paralelo, a sociedade latino-americana está vivenciando, que é com ela que nós devemos aprender também sobre diversidade, porque nós olhamos muito para a Europa e para os Estados Unidos. Os modelos de exercício do controle social da BBC, que tem um conselho de discussão pública da comunicação. Mas as leis mais radicais, democráticas e as discussões mais pulsantes sobre liberdade de expressão e diversidade cultural estão se dando no âmbito da América Latina, na atualidade. Eu vou citar para vocês alguns dados que eu trouxe. Por exemplo, na Bolívia existe uma grande profusão, né, o aparecimento agora de muitas rádios comunitárias que estão sendo estimuladas pelo Estado para ampliar a discussão sobre a diversidade cultural na Bolívia. No Equador, existe hoje uma legislação de apoio às rádios indígenas, com financiamento, fundos públicos para isso. No Uruguai, a legislação de rádio comunitárias é a mais avançada do mundo. Então, e nós temos o exemplo também da Venezuela, com a associação com a China, que colocou o satélite Simão Bolívar no ar, né, para a transmissão dos conteúdos da Telesul e das emissoras públicas. Então, resguardadas as diferenças, os contextos, a gente precisa dialogar e olhar e estudar como essas questões estão sendo discutidas no âmbito da América Latina. Como a sociedade civil vem se apropriando dos meios de comunicação na América Latina e vem pressionando o Estado a entrar numa seara que estava sendo regulada ou desregulada e vivia ao sabor dos ventos do mercado, como existe no Brasil. No Brasil, a gente vive na privatização da censura, como diz Vinícius Lima, num contexto de privatização da censura e na ausência de liberdade de expressão nos meios de comunicação. Por que a ausência de liberdade de expressão? Porque a diversidade cultural, a diversidade de raça, as questões da homossexualidade, da lesbianidade, elas efetivamente são tratadas ou como mercado, como mercadoria, como foi no Big Brother Brasil, que saiu o ranking da baixaria na televisão agora, da campanha pela ética na televisão, e o Big Brother foi o campeão do ranking. E em Pernambuco nós comemoramos, porque tem um programa lá chamado Bronca Pesada, que exibe as mulheres da forma mais sensacionalista e desqualificada possível. Semana retrasada eles trataram mais de 5 minutos falando no programa sobre o rompimento do ímen de uma menina de 17 anos. Uma jovem de 17 anos, explicando os tipos de ímen, como foi o estupro
Então, são essas reproduções dos desvalores, do patriarcado, da dominação, que nós estamos tratando aqui, numa mídia concentrada como a brasileira. E eu vou voltar para o ranking, para falar do Big Brother Brasil, porque eu sou uma das editoras do blog Eu Decido, e no Eu Decido, a gente tem tratado de temas sobre cultura, comunicação e política, e nós fomos, na universidade, muito questionada sobre o Big Brother, e eu escrevi um texto no Eu Decido. Na verdade, eu escrevi um artigo sobre a lesbianidade apropriada como mercadoria, dentro do Big Brother Brasil. Por quê? Porque quando as participantes do Big Brother Brasil, houve a Cacau e a Morango, né, que se chama Angélica, quando elas duas se colocaram numa situação supostamente de paquera, imediatamente o executivo da revista Playboy convidou uma das duas e surgiu aquela pergunta: vocês não querem aparecer juntas na Playboy? E aí, isso contraria ao editorial da revista, que só publica uma mulher nua por mês. E aí, abriu uma exceção, o Big, para estampar duas mulheres nuas dentro da revista. Mas por que foi que aconteceu isso? Porque eles abriram mão disso. Porque quando a lesbianidade é tratada como mercadoria, pode. Mas quando é tratada no âmbito dos direitos humanos das mulheres, do exercício da sua sexualidade, ela é vista como uma aberração. Porque você é tão linda, mas tão inteligente, mas é lésbica. Mas você, que é uma pessoa tão preparada, mas é. A sexualidade das mulheres é policiada, sempre. E os meios de comunicação contribuem para isso. Então, a apropriação do corpo e da sexualidade nesse campo vem trazendo enormes prejuízos para nós mulheres. E no sentido de contribuir mais com o debate, eu sugiro, né, que a gente pense num campo interessante, que é o campo das redes sociais, dos movimentos sociais, de discutir os observatórios de mídia, os observatórios do direito à comunicação, do fortalecimento desse campo de resistência das mulheres nas mídias radicais, nas mídias alternativas, e discutindo também esses espaços de representação, como conselhos, como os fóruns de discussão, como essa vaga da EBC que a gente estamos prestes a conseguir, eu acho. A gente, que eu digo nós mulheres, e discutir também como essa mercantilização da vida e do cotidiano afeta nossa forma de ver e pensar o mundo, e que não é possível para mim a existência da liberdade de expressão num contexto democrático se tantos homens e tantas mulheres vivem em opressão de raça, de gênero, de classe e de orientação sexual.